fechar, o sistema amorfo, que é o sistema que existe na natureza sem forma. E as pedras são opala, obsidiana, crisocola, moldavita. O sistema amorfo é um sistema seguinte, esse sim é alfa e ômega, né? Que é o início e o fim. Não está mais falando do átomo econômico. Não. E o sistema amorfo, ele fala exatamente dessa... muita gente fala, a obsidiana não é cristal. Vocês vão ouvir algumas pessoas falarem isso. Obsidiana não é cristal. Porque ela não tem uma estrutura cristalina previsível. É quase um vidro. O que é um vidro? O vidro, ele não tem uma estrutura cristalina que você... Só que ela tem elementos químicos, ela tem toda a configuração de um mineral, assim como a opala, como a moldavita, a crisocola, mas ela foge ao padrão das 7 formas que são encontradas na natureza. E isso, energeticamente, espiritualmente falando, é o plano da total iluminação ou da total loucura. Por isso que é igual na astrologia ao signo de Peixes, que é o último ao Netuno, a experiência de dissolução do ego, que pode ou te levar à iluminação ou te levar à loucura total. Isso vai depender de como cada um elabora isso. Não é que é o perigo, né? Mas por isso que dizem que dependendo da pessoa que você está trabalhando, você não pode usar certo. Você pode criar choro. Pode, uma catarse. Eu nunca acredito que você vai criar algum mal, que mesmo esses cristais, eles têm uma conexão angelical. Cristal, flores, plantas, tem uma conexão angelical. E o cristal, principalmente, que a planta, você pode dizer, mas se eu engolir uma planta venenosa, eu vou morrer. O cristal, a gente não está lidando com o físico dele. Você não está comendo, mastigando, e aí não está batendo no seu físico. O vibratório do cristal, assim como o da planta, se você não mastigar, vai ser só vibratório. O vibratório do cristal está a serviço dos devas, dos elementais da natureza. Eu não vejo, eles não estão aqui, eles nem sabem o que é fazer mal. Eles estão reconstruindo o que a gente destrói. Então, assim, é um campo de anjos, assim, que não tem como eles chegarem, vou te fazer um mal. E tem. Eles nem sabem o que é isso. Trazer alguma coisa à tona, sim. Bagunçar espalhar. Mas, assim, também se você não estiver preparado, eu acho que você traria de algum jeito. Tá? De algum momento, aquele botão tinha que ser apertado. Não foi pelo atendimento de cristal. É melhor vir bem acompanhado. Aí veio um atendimento. Então, assim, claro, eu não ia fazer a disposição dela, comecei a atender uma pessoa, e embora, o Paulo, você já naquele desacordo, foi todo. Não, a gente vai, mas assim, num momento que a pessoa, às vezes, está precisando quebrar paradigmas, sair daquele eu, assim, mais rígido, cheio de certezas, é interessante. Isso eu associo muito ao louco do tarô, que é exatamente isso, é o 0 ou 22. Ele 0 é o desorientado, ele 22 é o sábio. Mas ambos são despojados. Então essas pedras, elas falam muito de despojamento, que os loucos e os sábios têm. O sábio sabe que nada sabe, então ele é despojado. O sábio sabe que nada controla e nada possui, então ele é despojado. E o louco também. Então, assim, os sábios e os loucos, eles são desapegados da vida. E tem a frase que diz, desapego não significa você não possuir nada. Significa que nada deve possuir você. Isso é muito lindo, né? Significa que nada deve... Desapego não significa que você não deva possuir nada. Mas significa que nada deve possuir você. Então você pode possuir o que quiser, desde que não seja possuído por aquilo. Senão você virou escravo da sua posse, né? E não é mais você que possui, você é possuído. E a ideia da possessão. Então isso é o sistema amorfo. E a gente, aí,